O impensável aconteceu. Cerca de 80 anos depois, a guerra voltou à Europa, com o mundo ainda a braços com uma pandemia. As consequências de tudo isto para o turismo mundial e português são os temas que abordarei hoje no episódio do Turismo em Destaque. É um prazer contar com a sua companhia. Infelizmente, cerca de 80 anos depois, a guerra voltou à Europa. E com a guerra vem a instabilidade e a insegurança que, como se sabe, são dois grandes inimigos, dois grandes obstáculos ao correto desenvolvimento da atividade turística. Embora ainda seja muito cedo para avaliarmos a extensão deste conflito e as suas implicações, não só por não sabemos militarmente quanto tempo ele durará, mas também quando as operações militares terminarem, a sua duração e os seus impactos do ponto de vista económico, há algumas consequências que desde já podemos extrair. Mas antes disso eu gostava de aqui deixar 5 notas muito rápidas. Naturalmente que a primeira é uma palavra de enorme e profunda solidariedade para com a Ucrânia e para com todo o povo ucraniano. A segunda nota que aqui queria deixar é, sobretudo, para aqueles que estão mais desanimados porque o mundo ainda foram apanhados numa situação do mundo a sair de uma pandemia e agora só faltava mesmo uma guerra em cima de toda esta crise que temos vivido nos últimos 2 anos, sobretudo para não desanimarem, para manterem viva a esperança, uma vez que a saúde pública está a olhos vistos a melhorar, a epidemia cada vez está mais a ser controlada e, por outro lado, também termos esperança que a guerra termine, que o bom senso retorne e, sobretudo, que o direito internacional seja reposto. Uma terceira nota para relembrar que o turismo também é conhecido como a atividade económica da paz. O turismo junta povos, promove a compreensão, derruba fronteiras, sejam elas políticas, sociais, económicas, culturais, religiosas ou de qualquer outra natureza. E, portanto, as feridas agora abertas, o turismo irá ter um papel muito importante para as sarar. Uma quarta nota para dizer que nada move nem contra a Rússia e muito menos contra os russos ou contra o povo russo. Apenas sou mais uma voz contra o delírio e a obsessão que os seus líderes têm vindo a revelar. E, finalmente, uma última e quinta nota para dizer que, porventura, com a velocidade e a mudança dos acontecimentos, algumas das reflexões que aqui farei ao longo deste comentário poderão pontualmente ficar desatualizadas. Mas vamos então ver quais são as repercussões que tudo isto pode trazer para o turismo mundial. E quanto a mim, há 5 grandes consequências que desde já podemos extrair. A primeira tem a ver com o aumento da insegurança na Europa e com a percepção de insegurança. Nós não nos podemos esquecer que a Europa em 2019, ou seja, no ano imediatamente antes da pandemia, no último ano normal da atividade turística, recebeu cerca de um pouco mais de 50% dos fluxos turísticos mundiais, ou seja, recebeu qualquer coisa como perto dos 800 milhões de chegadas internacionais de turistas. Ora, eu falo em aumento de insegurança e de percepção de aumento de insegurança porquê? Porque esta é uma guerra que não é como às vezes estamos habituados a ver longínqua, não é noutra parte do mundo. Não, esta para os europeus, esta é uma guerra que está aqui ao pé de nós, que está à nossa porta. Mas também para os demais mercados, e nomeadamente para o mercado americano e para o mercado asiático, esta é uma guerra que é a Europa. E quando eles viajam, muitas das vezes, mais do que o país A ou B, eles escolhem um destino, e esse destino é a Europa, é o próprio continente. E, portanto, naturalmente, isso pode levá-los a pensar e terem outras opções do ponto de vista turístico. Isto leva-me a uma segunda consequência, que é a retração do próprio consumo turístico. Eu, ainda aqui a semana passada, uma vez mais tinha enfatizado que a retoma turística, em consequência da pandemia, se ia fazer faseadamente e, sobretudo, gradualmente, do ponto de vista primeiro regional e só depois a nível global. Ora, esta situação vem exatamente aprofundar, acentuar essas opções regionais, nomeadamente e principalmente no continente americano e no continente asiático, uma vez que os consumidores, os potenciais turistas daí, tenderão a ter uma razão mais para ficarem nos seus continentes. Mas também vai afetar os europeus, porque obviamente que vão tentar evitar a todo o custo, obviamente os países que estão em conflito, mas também todos os países que envolvem aqueles que estão em conflito. No fundo, isto é um pouco a situação do ponto de vista geográfico, quanto mais perto, pior do ponto de vista
turístico. Uma terceira nota que eu gostaria aqui de deixar, tem a ver com tudo isto vai incrementar as dificuldades económicas e as pressões inflacionistas que eu aqui já tinha falado, nomeadamente no episódio 64 do Turismo em Destaque, que o turismo ia sentir as tais nuvens negras que estavam a pairar no horizonte da retoma turística. É que tudo isto agora foi agravado, ou seja, nós vamos ter um ainda maior aumento de custo das matérias-primas, um ainda maior aumento de custo nos bens alimentares, um ainda maior aumento de custos na energia, no gás, na eletricidade, nos combustíveis, e tudo isto vai provocar uma natural e necessária diminuição do poder de compra, isto para já não falar até nas consequências de um mercado importante, que é o mercado russo. Veja-se a desvalorização do rublo, a queda estrondosa que os seus mercados de capitais têm vindo a revelar. Tudo isto vai ser agravado com as sanções que são impostas à Rússia, mas que também vão acabar por ter um impacto económico nas demais economias pelo efeito ricochete que vão naturalmente ter. A estas questões económicas acrescem ainda outros problemas com que o turismo estava a braços, nomeadamente o aumento dos custos da logística e o aumento dos custos salariais motivados pela escassez de mão de obra com que se está a debater. E já nem sequer vou falar e entrar na questão do investimento, porque perante tamanhas incertezas, esse investimento vai ficar no mínimo suspenso, para não dizer adiado ou até mesmo congelado. Uma quarta consequência tem a ver com as limitações ao e no espaço aéreo, seja nos países diretamente envolvidos no conflito, seja nos países envolventes, para já não falar nas exclusões mútuas que vão haver em termos de espaço aéreo. Ora, tudo isto vai provocar com que as rotas aéreas tenham que ser mais longas, que naturalmente o que vai acarretar gastos de combustíveis superiores e ser mais um motivo para pressionar o aumento do custo das viagens, nomeadamente, neste caso, os bilhetes de avião. Finalmente, em quinto e último lugar, por um lado, isto vai afetar aqueles mercados que mais dependem do turismo russo, dos turistas russos, e vai aumentar também, obviamente, a concorrência, a competição internacional. Mas, por outro lado, também isto vai dar a oportunidade a muitos mercados receptores de fluxos turísticos a verem aqui uma oportunidade para poderem ter algum crescimento turístico. Numa atividade económica tão transversal, tão pluridisciplinar, tão simbiótica como é a do turismo, é óbvio que tudo isto terá efeitos, terá impactos diretos no turismo português. Desde logo, nós não nos podemos esquecer que vivemos num mundo globalizado e, portanto, naturalmente, sofreremos também as consequências de tudo aquilo que acabei de referir na resposta à primeira pergunta, até porque não nos podemos esquecer que Portugal é uma pequena economia, para além de ser um país periférico do ponto de vista do continente europeu e de ter um mercado interno que, embora bastante dinâmico, é, convenhamos, de pequena dimensão. E, para além dos naturais cancelamentos daquelas operações que estão em curso, eu estou-me a recordar, por exemplo, daquela que há poucos dias começou, ainda no final do mês passado, de fevereiro, começou na Madeira e que tinha voos diretos entre o Funchal e Kiev e Moscovo, e operação essa que se pensava que iria trazer à região cerca de 14 mil turistas oriundos daquelas paragens até ao próximo mês de outubro. Mas eu creio que há três aspectos que no imediato e que me ocorrem e de que me lembro que poderão afetar o turismo português. Desde logo, o primeiro tem a ver com o facto da Rússia ser o primeiro mercado emissor de fluxos turísticos para a Turquia. E que, como se sabe, Turquia é essa que é um grande concorrente de Portugal. Mas também o mercado russo é muito importante não apenas para a Turquia, mas para outros países do sul da Europa, como é o caso da Grécia, da França e de Itália. Ora, naturalmente, estes destinos, o que irão procurar fazer é substituir, arranjar alternativas aos turistas russos e, portanto, isso quer dizer que a concorrência internacional pelos fluxos turísticos vai escalar, vai aumentar, vai ser cada vez mais feroz, e isto é um alerta para Portugal ter que estar preparado para ter que ombrear com esse acréscimo de concorrência. Ora, este, para mim, é um aspecto negativo e que é bom estarmos preparados para ele. Um segundo tem a ver com a questão da retoma turística, sobretudo na lógica regional decorrente da pandemia, de que já aqui hoje
falei, que talvez esta seja uma possibilidade que nos permita a Portugal tirar, do ponto de vista turístico, partido da situação, no fundo, conseguirmos captar mais fluxos turísticos de alguns mercados europeus que irão, naturalmente, procurar destinos o mais longe possível do conflito. E aqui, a nossa situação periférica, do ponto de vista geográfico, acompanhada da qualidade e da diversidade turística que temos para oferecer, poderão ser vistos pelos consumidores europeus como uma boa alternativa. Creio que isto é algo que tenderá a confirmar-se, mas ainda é um ponto de interrogação e, portanto, este ainda é um aspecto a confirmar-se, embora, na minha opinião, com grande probabilidade de se verificar. E depois, um terceiro ponto tem a ver com a pronta abertura, e aqui não posso deixar de saudar, de sublinhar, de enaltecer a rápida intervenção do governo português, mal o conflito eclodiu, que de imediato procurou agilizar a concessão e a facilidade de dar vistos e autorizações de residência para todos os ucranianos que quisessem deslocar-se para o nosso país. Aliás, posição essa que depois acabou por ser secundada por praticamente a totalidade dos países, dos Estados-membros da União Europeia. Ora, isto dentro da tragédia, dentro do horror, dentro da infelicidade, isto pode ser uma janela de oportunidade para todos. E quando eu digo para todos, é para aqueles que infelizmente foram apanhados neste horrível, neste tremendo conflito, mas também para nós, para o nosso próprio país. Nós não nos podemos esquecer que a comunidade ucraniana é uma das maiores que existe entre nós, e isso pode ser um fator importante para pode facilitar o acolhimento e até pode funcionar como fator de atração para aqueles que agora, enfim, não sabendo muito bem o que é que vão fazer às suas vidas ou para onde ir, podem ver aqui em Portugal um verdadeiro porto de abrigo. Depois é bom também termos bem presente que a população ucraniana tem uma elevada escolaridade, ou seja, em muitos casos muito superior até à dos portugueses. Isso quer dizer que têm boas qualificações do ponto de vista profissional. E depois já demonstraram ter uma enorme facilidade de integração, tal como nós já demonstramos ter uma enorme capacidade de os assimilar e de todos vivemos harmoniosamente convivendo em sociedade. Por outro lado, também é bom termos presente que as atividades turísticas, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo em Portugal, neste momento lutam e sofrem com uma enorme carência de mão de obra. Ora, isto quer dizer que para muitas destas pessoas vão ver no turismo, nas atividades turísticas, nas profissões turísticas, uma possibilidade de emprego com salários justos e, portanto, pode ser mais um motivo acrescido que seja uma solução para eles e que venha-nos resolver um problema com que atualmente nos estamos a debater. Para além de tudo isto ser muito importante para a questão demográfica, nós não nos podemos esquecer que com os níveis de natalidade e de envelhecimento da população, nós precisamos de imigração, como tantas vezes aqui tenho dito, para rejuvenescermos a nossa população. Termino com uma certeza, é que o turismo português, no seu todo, estará seguramente à altura das adversidades com que neste momento está a confrontar e, sobretudo, saberá ser um exemplo de fraternidade e de solidariedade para, com neste momento, quem mais precisa. É que hoje não nos podemos esquecer, são uns, mas amanhã, quem sabe, por razões desta natureza ou de outra natureza, poderemos ser nós. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde e paz. E já sabe que pode continuar a acompanhar o que de mais importante acontece no turismo, subscrevendo gratuitamente uma das minhas plataformas, cujo endereço aparece já de seguida.